O Você na TV esteve à conversa com Isaltino Moraes. O seu livro começa com esta fotografia que tem a ver com a sua saída da prisão. O que é que sente quando olha para esta fotografia? Quando olho para essa fotografia, quase que não me reconheço, porque essa fotografia transporta-me justamente para o dia em que eu saí da prisão. Foi um dia feliz? Foi, naturalmente. A liberdade é algo primitivo e visceral, quer dizer, é a maior aspiração da pessoa humana, não é? E, portanto, eu quando cheguei a casa e me vi ao espelho, eu não me reconhecia. De facto, Foi um choque? Foi. São menos 20 quilos e realmente notavam-se muito os ossos. Eu estive... Mas havia espelho na sua cela, não? Para desfazer a barba, mas era um espelho, eram uns espelhos em chapa, zincada, e portanto a nitidez não era muita, de maneira que não se tinha a noção da magreza, e o corpo também não se via, não, só via do peito para cima, não é? De maneira que quando me via ao espelho em casa, eu não me reconhecia, de facto, eu achava que havia ali qualquer coisa que não se identificava comigo. Dentro destes sacos pretos, que habitualmente são usados para o lixo, vai a sua roupa, os seus pertences? Não, boa parte da minha roupa e dos meus pertences ficaram lá porque eu deixei-os a outros reclusos, companheiros de cela e de outras celas. Mas vão algumas coisas suas? Trago algumas roupas, mas sobretudo, aí era sobretudo correspondência. E estes 400 e tantos dias foram para si lixo? Não, lixo não foram, pelo contrário. Quer dizer, eu acho que foram 400 dias riquíssimos de uma forma extraordinária, porque me permitiu, para além do sofrimento que a prisão acarreta, de todos os sentimentos negativos que nos assaltam, mas foram riquíssimos do ponto de vista do conhecimento de uma faceta do Estado, talvez a faceta mais negra do Estado, porque o Estado exerce uma violência legítima sobre as pessoas, mas naquele caso eu digo que é mesmo a face mais negra do Estado porque o Estado dá a impressão que não existe dentro da prisão. E, portanto, as pessoas são condenadas do pressuposto de que cometeram qualquer crime, com provas ou sem provas, foram condenadas, e a prisão também é pressuposto que seja um exemplo de cumprimento da lei e de que os direitos poucos que os reclusos têm não lhes sejam sonegados. Na realidade, é o pior exemplo para boas práticas do cumprimento da lei é a prisão. Portanto, o senhor foi preso injustamente, continua a reclamar a sua inocência. Não, repara, eu, mais do que reclamar a minha inocência, que reclamei durante anos, quem ler o livro pode tirar as suas conclusões. Quer dizer, aliás, é a recomendação que eu faço, é que as pessoas leiam atentamente e retirem as suas conclusões. A quem é que interessou a sua prisão? Sabe que essa pergunta é de uma complexidade extraordinária porque é difícil responder em poucas palavras. Como digo, a leitura do livro, talvez as pessoas tirem a conclusão. A ideia que eu tenho, devo dizer, porque às vezes perguntam-me se houve aqui alguma cabala, se eu considero que houve uma cabala, e eu acho que não. Quer dizer, não me parece que tenha acontecido isso. O que eu acho é que num determinado momento, por razões de oportunismo, houve pessoas que consideraram que poderiam aumentar a sua credibilidade pública à custa da credibilidade dos outros. E o Isaltino estava à mão. E naturalmente que eu diria que o primeiro responsável por essa imagem terá sido, em determinado momento, o Dr. Marcos Mendes, que disse não pretender que eu fosse candidato, me afastava da lista de Oeiras, por uma questão de seriedade e credibilidade. De resto, ainda o disse há poucos dias na televisão que compreendia que houvesse algum ódio da minha parte por ele, mas que se hoje... E há ódio? Que hoje faria a mesma coisa. Há ódio? E a política responde-lhe já. E que a política seria mais limpinha. Ora bem, na realidade, esta oportunidade é ótima para esclarecer esse aspecto. Em primeiro lugar, porque a Comissão Política Distrital do PSD, na época, convidou-me para várias câmaras municipais aqui do Distrito de Lisboa. Eu só não podia ser candidato à Câmara de Oeiras e o argumento que me deram na altura foi que o PSD renovava a candidatura de todos que se mantinham em presidentes de Câmara. E, portanto, na época, a doutora Teresa Zambuja era a Presidente da Câmara de Oeiras, logo era ela candidata e eu não podia ser candidato a Oeiras. Mas poderia ser a outra Câmara, Amadora, Loures, Vila Franca de Xira, qualquer dessas. Coisa que eu não aceitei porque eu só estava interessado de facto em Oeiras.
Mas, antes enfim, de avançarmos mais na história da dita cabala ou da não cabala, porque acho que... Não respondeu à questão do ódio. Respondo à questão do ódio. Eu devo dizer o seguinte, eu nunca fui pessoa de ódios. Nem de ódios de estimação? Não, nunca fui pessoa de ódios. Claro que posso ficar zangado com uma pessoa, posso me indignar, mas ódio eu nunca tive por ninguém. Posso sentir frustração com o comportamento das pessoas, desilusão até comigo mesmo, por vezes, por acreditar em pessoas que talvez não merecem que eu acreditasse nelas, mas o ódio é uma doença de que o Dr. Marcos Mendes não me afetou. Mas então isso quer dizer que dentro do seu partido existem pessoas que o quiseram destruir? Repare, a questão não é tão simples como isso, porque, repare, o Luís está a ir para o lado político. E eu acho que o problema, e o que eu procuro suscitar... Isto não é tudo política, não tem tudo a ver com política? É tudo política. Este livro é um livro político. Exatamente. Mas é um livro sobre política judicial, é sobre o sistema de justiça, sobre a política do sistema de justiça, sobre a política prisional, sobre política legislativa. Portanto, é sobre política. Mas já vamos à justiça, porque o senhor disse também a dado momento, precisamos, enquanto cidadãos, de saber perdoar os nossos magistrados fracos e permeáveis à manipulação de interesses instalados. Como vê, não odeio ninguém. Ora bem, e em relação, não odeio ninguém, mas em relação realmente ao Dr. Marcos Mendes, não tenho qualquer... Obviamente que na época desiludiu-me, é uma pessoa que senti que estava a ser ingrato comigo, senti isso, de facto, e naturalmente que não posso deixar de sentir alguma indignação quando o ouço, decorridos 10 anos, falar ainda em seriedade e credibilidade, quando, e eu sinceramente não faço juízos de valor sobre as pessoas, mas relativamente ao Dr. Marcos Mendes, eu diria que este livro é a minha história pessoal. Não é um ajuste de contas? Não, é uma história pessoal, é uma história que eu quero que as pessoas conheçam, relativamente à forma como foi conduzido o processo judicial, como vivi a prisão, e portanto... E que daí possam ser extraídas ilações no sentido da melhoria do Estado de Direito, etc. Então, em relação, por exemplo, aos magistrados, magistrados fracos e permeáveis, haverá dos outros também, em seu entender, à manipulação de interesses instalados. Estamos a falar de que interesses instalados? Olha, estamos a falar de uma nota prévia e uma declaração de interesses para já. Eu tenho cada vez mais, veja bem, depois de tudo o que passei, eu cada vez admiro mais os magistrados deste país. Sim, mas não estes fracos e permeáveis. Claro. Mas vão fazer esta nota. Os juízes e procuradores... Não podemos generalizar. Eu vou dizer, pois, mas é que muitas vezes generaliza-se. Eu não quero. Juízes, procuradores, sérios, claro, competentes, independentes, rigorosos. Tenho cada vez mais admiração por essas pessoas. Então quer dizer que lhe calharam foi dos outros? Calharam-lhe dos outros. Não, quero dizer, e demonstro isso no meu livro, que infelizmente há juízes e há procuradores, como há políticos, como há jornalistas, mal preparados, que não são dignos da profissão que exercem, da toga que vestem. E, portanto, em todas as profissões é assim. Ora bem... Mas o que são os interesses instalados? Não, os interesses instalados são, do ponto de vista político, são naturalmente aqueles que beneficiam com os negócios com o Estado. Relativamente aos magistrados, às decisões dos magistrados, eu acho que sou muito claro nessa matéria, quando, por um lado, defendo e faço apologia dos magistrados corajosos, sem medo. Este livro, podíamos dizer que é um livro sobre o medo, porque muita gente tem medo neste país. E na realidade a todos os níveis. Os magistrados também têm medo, quer dizer... Têm medo da comunicação social, diz o senhor. Não, juízes e magistrados. Têm medo da comunicação social, do que a comunicação social diga. Aliás, eu devo dizer, nem uso palavras minhas. O Procurador-Geral Pinto Monteiro, que eu cito nesse livro, mas cito por uma razão, porque estou convencido que este livro vai vender muito mais do que o livro do Dr. Pinto Monteiro, e o meu medo é que as pessoas não leiam esse livro, não é? E como dos facilitadores, que eu também, por isso é que estou aqui a fazer essa propaganda, mas o Dr. Pinto Monteiro diz a dada altura que qualquer cidadão deste país condenado na praça pública pela comunicação social, os juízes, os procuradores têm que o acusar e têm que o condenar, porque se não fizerem são incompetentes. O senhor então foi julgado na praça pública? Mas é discutível, quer dizer, toda a gente... Eu vivi momentos dramáticos em que a comunicação social... mas quando eu digo comunicação social, mais uma vez não quero que se diga, eu digo alguns jornalistas, porque eu tive jornalistas... O senhor até diz mais, diz que há jornalistas que servem os políticos e sim, políticos que servem os jornalistas. com certeza. O senhor nunca se serviu de nenhum jornalista?
Não. Eu devo dizer que eu nunca, nem jornalista nem de ninguém, devo dizer que eu recordo-me que há determinadas, assisti ao longo da minha vida a muitas cerimónias com personalidades, artistas, gente da cultura, etc., enfim, gente mediática, e que aparece sempre gente ao beijamão, a querer fazer a fotografia, etc. Eu nunca andei nisso. Quer dizer, repare, eu nunca andei a procurar aparecer na fotografia ao lado deste ou ao lado daquele. Quer dizer, nunca fiz isso. Eu estou aqui. Esta foi a primeira parte da conversa. Agora sim vamos falar dos dias da prisão. Nunca foi um político cheio de si próprio. Não, eu vou dizer assim, às vezes é curioso que algumas pessoas acusam-me, ou dizem que eu sou um tipo, ouvi dizer isso, já ouvi dizer que eu era um tipo arrogante, porque falava... Já ouviu dizer tudo? Sim, já ouvi, não. Mas eu devo dizer, eu acho que, olha, e agora na prisão, esta experiência em prisão, penso que mostrou exatamente o contrário. Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa de afetos, gosto das pessoas. E não é rico. E não sou rico, exatamente. Exatamente, gosto das pessoas e as pessoas gostam de afeto, sabe? As pessoas gostam do abraço, gostam do beijo, gostam do tato, mas há quem não seja capaz de fazer isso. E quando o faz, falo com hipocrisia, falo sem estar à vontade. Isso nota-se. Eu tenho realmente essa facilidade, eu gosto de ouvir as pessoas. E, portanto, na própria prisão eu criei amigos, quer dizer, fiz pessoas amigas com quem confidenciei, confidenciavam comigo. Mas que amigos? Vale Azevedo, Carlos Cruz... Não, olha, por acaso, não posso dizer... Não, vou dizer... Alguns dos casos mais mediatizados, sim, eu com o Vale Azevedo... Da Justiça. Com o Vale Azevedo circulava muitas vezes no pátio, porque ele é mais pesado do que eu, na altura, porque eu fui emagrecendo. Ele não emagreceu? Eu fazia marcha militar e ele de vez em quando juntava-se a mim para emagrecer, não é? Era o único, talvez, dos chamados VIPs que ia muito ao pátio. O Carlos Cruz, o Abrantes, o Ferreira Diniz falava com eles praticamente todos os dias, porque o Ferreira Diniz e o Abrantes estavam numa cela ao lado da minha, praticamente. Eu estava na 407 e eles estavam na 413 ou 404. O Carlos Cruz via todos os dias no telefone, de manhã, ao almoço, à noite, portanto era impossível não nos encontrarmos, não é? Mas realmente as pessoas com quem eu convivia mais eram pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. E cheguei a uma conclusão, de facto, os presos é o melhor que a prisão tem. Isso quer dizer o quê? Quero dizer que... Cada preso é uma história. Não, cada preso é uma história... Cada preso tem a sua densidade. Quero dizer que conheci lá guardas prisionais com um sentido de respeito da dignidade das pessoas de louvar, e falo em alguns deles. Também conheci guardas prisionais que mais se assemelham a carcereiros. É o abuso do poder ou do pequeno poder. Exatamente, do pequeno poder. Concluí que realmente há uma distância brutal entre aquilo que a lei diz e o que é a prática. Quando se fala em reintegração, inserção social... Isso é mentira, isso não existe. É uma mentira, uma coisa extraordinária. Isso é uma mentira, tem décadas. E, portanto, é natural que... Conheci presos mentirosos também, com certeza, mas devo dizer, mentirosos no sentido de dizerem que tinham isto ou que tinham aquilo, não tinham. Uma coisa que extraordinária é que tu me dizes que na prisão todos são ricos. Uma coisa fantástica, quer dizer, não têm dinheiro para comprar, para fazer a cantina, mas muitas vezes dizem que têm muito dinheiro. Mas encontrei pessoas boas e percebi muita gente arrependida, pessoas que assumiam os seus crimes e que achavam que até mereciam mais, que nunca pagarão pelo crime que fizeram. Pessoas que sofriam diariamente aquilo que tinham feito. E o senhor sente que pagou por um crime que não fez? Repara, o grau de sofrimento das pessoas tem que ser sempre inversamente proporcional à culpa. Naturalmente que quem está preso, o simples facto de estar preso, sofre. Mas se o indivíduo está preso conformado com a sentença e mostraram que praticou um determinado crime, sofre, mas é natural, mas sente que houve alguma justiça. Ora bem, a justiça tem que ser precedida da descoberta da verdade. Quer dizer, não há justiça. Quando nós falamos de justiça, a justiça está a andar, a justiça está a correr, a justiça está a funcionar. Bom, é uma hipocrisia. No seu caso disseram, a justiça funcionou. Sim, comentadores e jornalistas. Mas funcionou, mas repare, exatamente, fazendo de mim um exemplo, quiseram fazer de mim um exemplo, que hoje é o pior exemplo que a justiça pode apontar e que eu só desejo que não aconteça mais exemplo nenhum destes. Não é? Porque, da realidade, no meu caso concreto, e portanto, para além de toda aquela gama de gente que eu conheci alguns que lamavam inocência, isso conheci algumas pessoas,
Mas não lhe vou dizer que sou o único inocente que passou pela prisão. Hoje acredito que muitos magistrados trabalham para a estatística da acusação e da condenação, valoriza-se muito a condenação, desvaloriza-se totalmente o arquivamento, quando, na verdade, só a justiça, se o direito for aplicado à verdade. Exato, se Moraes. não for aplicado à verdade, estamos perante o arbítrio. Como é que é entrar numa cela de 5 metros por 3, mais coisa menos coisa? Como é que é... É um bocadinho mais, tem 128 metros quadrados, mais ou Mas menos. pronto, que seja. Portanto, como é que é reduzir a sua liberdade a tão exíguo espaço? A 28 metros quadrados. É muito complicado. É muito Lembra-se o que complicado. sentiu no primeiro dia em que entrou na cela? Lembro muito bem. É terrível. Quer dizer, o primeiro dia, ou os primeiros dias, se quiser, todos os pensamentos nos passam pela cabeça. Eu não vou dizer que me passou pela cabeça o suicídio. Quer dizer, a mim não me passou. Mas sei que há muita gente... Tirar-lhe o cinto. Por acaso, é curioso, tiraram-me só uns 4 ou 5 dias depois. Porque eu não tenho outro cinto, e enquanto não veio um plástico, houve um guarda que ainda me disse: pois, mas o cinto, assim não há problema nenhum, mas há outros que podem fazer do cinto uma arma. Diziam-me os guardas. E podem se suicidar ou Por tentar exemplo, enforcar. houve a tolerância para me deixar estar com o cinto durante 4 ou 5 dias, até que chegou um cinto plástico, não é? Mas os primeiros dias são terríveis, não é? A sensação eu não diria de vazio, o vazio é bom, porque a dada altura a concentração no vazio, eu falo nisso aí no livro, é extraordinário porque nos corta o tempo. Quer dizer, não damos por ele. 1 minuto é uma eternidade. Quer dizer, E todos os dias devem ser olhar iguais, para o não é? relógio, todos os dias são iguais. Há uma rotina que é igual. Mas depois é necessário quebrar essa rotina. E aí depende da nossa capacidade, da nossa motivação. E, portanto, eu todos os dias fazia um esforço, por um lado, para não perder tempo. É uma coisa estranha. Mas eu procurava usar o meu tempo. Quer dizer, o tempo que eu estive na prisão, procurava usá-lo. De que forma? Mentalmente? Para cansar o corpo e o espírito, não é? E, portanto, cansava o corpo para dormir, para adormecer. E, portanto, eu cheguei a fazer umas 4 ou 5 mil voltas na cela. Eu recordo que o meu recorde foi contar até 14.500 passos. Mas contar mesmo, de 1 a 14.500. E enquanto pensava... Já me parece a medida dos passos implementada na Câmara Municipal de Oeiras. É verdade, é inspirado nisso. Não levou os 10 mil passos. medidor. Os 10 mil passos. Não, mas de alguma forma inspirado nisso, mas a verdade é que passaram 3 horas, ao fim disso tinham decorrido 3 horas. E, portanto, usava o tempo, usava de uma forma útil. Todos os momentos disponíveis eu estava no pátio. A partir de determinada altura tinha 2 aulas de educação física por semana. O espaço de atividades é uma coisa que fazia 15 em 15 dias, mas às vezes nem uma vez por mês. Lia muito e escrevia muito. Eu posso dizer, eu até acho que apanhei lá uma tendinite no braço direito, porque escrevia muito e escrevia na janela. Mas escrevia já em jeito de diário, por exemplo? Sim, exatamente. Este diário. Portanto, já a pensar, exatamente, Sim, este sim, diário é um desde o diário de primeiro prisão, já a pensar, portanto, na publicação Sim, de desde o livros à primeiro sua dia. saída. Desde o primeiro dia. E eu escrevia numa janela que tombava, não é? E ela era um bocadinho alta para mim, não é? De maneira que, como eu não usava cabinas telefónicas para parecer mais alto, não sei se está a ver, eu escrevia assim nesta posição. E ao escrever nesta posição, ao fim do dia, eu ficava com uma dor tremenda no braço. Tive dias de gastar 2 esferográficas, para que já se faça uma ideia do que eu escrevi. A importância das visitas no contexto da prisão, portanto, receber a mulher, receber os filhos, foram as melhores visitas? As visitas é o mais importante da prisão. Escrever dá para esquecer, ler também, receber cartas é realmente muito importante. Eu recebi 1.400 cartas, mas as visitas... Pessoas anónimas? Sim, a maioria. Eu recebi cartas de todo o país, de todo o país, São as tais de norte a sul. no saco preto. Sim, exatamente. Cartas maravilhosas, cartas lindíssimas. Devo dizer que dessas 1.400 cartas, apenas 2 cartas, 2 me atacavam. Uma delas anónima, dizia-me que eu estava preso, bem preso. E depois uma outra... Portanto, se é anónimo não tem valor? Pois, uma outra devidamente identificada, uma senhora que me escreveu, que viu aparecer a minha imagem na televisão numa altura em que eu tinha pedido a pulseira eletrónica, e ela virou alguma raiva para mim e decidiu escrever-me. E eu respondi-lhe, porque eu respondia a todas as cartas. Disse-lhe quem eu era, como é que eu era, o que estava a sentir, o que a carta dela me tinha provocado. Ela voltou a escrever? Procurei, e ela respondeu-me novamente. Das cartas mais bonitas que eu recebi na prisão. Visitas da mulher, dos filhos, dos amigos, advogados, são visitas fundamentais porque são um elo para a vida.
para a liberdade. Como é que os seus filhos para o foram exterior. gerindo tudo isto? A começarmos pelo mais... Não, o mais novo eu julgo que aquele que... Tinha 10 anos na altura? Tinha 10 anos na altura, o Afonso, e portanto é natural que ele tenha sofrido mais. Já falaram disso? Sim, Depois desse falamos disso todos os dias. Continuam a falar disso? Todos os dias. Em que termos? Não é possível deixar de falar nisso. Porque a propósito de uma notícia de televisão, a propósito de qualquer coisa, aliás, eu espero que o meu filho, e faço um esforço por isso, para que ele cresça justamente na defesa de valores como a verdade, a liberdade, a justiça, e eu julgo que ele vai nesse caminho. Há pouco nós falávamos nisso e dizia assim, quem meteu na cadeia não foram os políticos. Quem foi? Foram os juízes. Não foram os políticos. Reparem, eu compreendo que os políticos, na guerra política que travam, tenham adversários, digam isto, digam aquilo, pressionem. Por isso é que estão desacreditados também, porque dizem mal todos uns dos outros, muitas vezes sem fundamento. Até compreendo, repare, que a comunicação social, determinados jornais que são tabloides e, portanto, que façam julgamento na praça pública, é a natureza desse jornal, é o seu estilo, é a sua política editorial. Tudo bem, mas atenção, o último reduto do cidadão é a confiança na justiça. É pressuposto que os tribunais, que os procuradores, que o Ministério Público, os juízes, não sejam permeáveis a esse tipo de pressão. O senhor diz que os juízes podem não estar a fazer justiça, mas isso é irrelevante, desde que saciem o apetite dos lobos esfaimados. Naturalmente. Mas quem são os lobos esfaimados? Quem são? Sim. Olha, pode ser, repare, voltamos ao mesmo. A comunicação social. Certa comunicação social. Sim, repare, não estamos a entre generalizar. 2011, repare isto, entre 2011 e 2013, a minha prisão era reclamada todos os dias nas televisões e nos órgãos de comunicação social, em certos órgãos de comunicação social. Mas mais, o doutor Noronha Nascimento, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, pediu, em direto, a minha prisão. E quando um jornalista lhe diz para ele, bom, mas a lei está do lado dele. Pois, mas é preciso alterar a lei. Então, quer dizer, altera-se a lei para o Isaltino. E será que Isaltino Moraes tem futuro na política? São apenas 2 minutos com os quais terminamos esta entrevista a Isaltino Moraes. E até já. O que vai ser o seu futuro? O meu futuro? Sim. Na política? Autárquica? Não, vamos lá ver, nunca perdi os meus direitos civis e políticos, não é? Se me perguntar, tenho vontade de voltar à política? Não, neste momento não. Aliás, devo dizer que a política... Eu até perguntaria mais, tem vontade de voltar à política no seu Conselho de Eiras? Não, a política, eu vou dizer o seguinte, obviamente que eu gosto muito do... E acha que se agora se candidatasse nas próximas autárquicas por Oeiras, ganharia? Só em eleições é que sabe, mas que as pessoas me percebem muito bem e que me pedem, realmente, mas não me pedem só para me candidatar à Câmara de Oeiras, pedem para me candidatar à Câmara de Oeiras, estou em Lisboa, pedem para me candidatar à Câmara de Lisboa. Oeiras, porque é o seu apego. Sim, claro. O seu coração está muito em Oeiras. As pessoas pedem para eu me envolver na política nos mais variados cargos, não é? Mas, sinceramente, não tenho neste momento vontade, não tenho força anímica, digamos assim, para me envolver na política outra vez. Uma última questão, Isaltino Moraes. Quem é este homem que eu tenho à minha frente depois deste livro? Ou seja, depois da passagem pela prisão durante 429 dias, não é? 429 dias. 2 mais 427. Quem é este homem que eu tenho à minha frente? É o mesmo, por exemplo, com quem eu conversei há um ano? Não é o mesmo. Não é o mesmo, embora nas suas convicções, nos meus valores e princípios, sou justamente o mesmo. Mas porque vivi uma experiência dolorosa, e depois deste livro, eu gostaria que as pessoas me conhecessem melhor, mas que, sobretudo, o que está em causa não sou eu. Eu devo dizer, este livro não é para a minha defesa. Embora quem o ler, naturalmente, terá as suas conclusões. Eu digo que este livro é uma espécie de libelo contra o Estado que temos, contra o Estado que vivemos. Eu gostaria muito de viver num Estado de Direito, em que os direitos fundamentais das pessoas fossem respeitados, em que a democracia não se deixasse envolver perversamente, cedendo a pressões de todo o tipo, em que os magistrados fossem pessoas independentes, isentas, honestas. Este, que se quis fosse um caso exemplar da justiça e que é um péssimo exemplo daquilo que a justiça de pior tem, possa terminar aqui e não haja mais casos como este. Muito obrigado.